Deus o Pai que nos criou, Deus o Filho, Jesus, o crucificado que nos salvou, Deus Espírito Santo que nos dá fé, que nos ilumina, consola, santifica e edifica nesta fé, toda vez que novamente somos alimentados pela palavra e pelos sacramentos. Queridos irmãos e irmãs, o tema do nosso culto da terceira semana de Quaresma é: somos o povo da cruz, pois cremos no crucificado. Que Deus abençoe essa meditação em nossos corações. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nos últimos meses, o mundo inteiro ficou estarrecido, ficou assustado, ficou apavorado, e assim ainda está, por causa de um grupo de radicais, de guerreiros sanguinários, autodenominado de ISIS, ou Estado Islâmico. É um grupo de pessoas que quer destruir países, que quer destruir fronteiras e que quer estabelecer um califado, onde o que manda é a Sharia. Para eles, todos que não fazem parte do seu grupo são inimigos porque são infiéis e devem morrer. Não há diálogo, não há conversação. Eles matam todos, inclusive muçulmanos mais moderados. O mundo muçulmano, de onde eles vêm, de onde eles procedem, está apavorado. Prova disso é o piloto jordaniano que foi queimado vivo diante das câmeras da televisão numa cela, e que era um muçulmano dedicado, fazia suas preces 5 vezes ao dia, voltado para a Meca, fez a viagem, a peregrinação que todo muçulmano tem que fazer para a Meca, e mesmo assim, diante da televisão, foi queimado. Eles degolam, eles fuzilam, eles enforcam e eles crucificam. Num dos vídeos apareceram várias crianças sendo crucificadas, e o cidadão que comandava o espetáculo dizia: vocês não são o povo da cruz? Aí está. Povo da cruz, temei, que nós chegamos. Vamos acabar com vocês. Queridos irmãos e irmãs, é muito interessante que tem que surgir um grupo desses para lembrar os ditos cristãos de hoje que nós somos o povo da cruz. Quem ainda, hoje em dia, aqui no Brasil, nas grandes igrejas evangélicas de hoje, lembra que é ou que faz parte do povo da cruz? Agora, com essa chamada, com essa provocação, muitos estão lembrando: puxa vida, nós somos o povo da cruz. O apóstolo Paulo, no texto que serve de base para a mensagem de hoje, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, que eu destaquei, ele diz assim: nós não estamos aqui para pregar absolutamente nada, nós estamos aqui para pregar o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. No outro texto ele diz, logo mais a seguir, ele diz: os gregos querem entender, querem sabedoria, os judeus querem buscar sinais, grandes milagres. Nós não estamos aqui para nos preocupar com isso, com sinais, com milagres, com entendimento, ou com regras ou leis. Nós estamos aqui para apontar para a cruz, para o Cristo crucificado. Queridos irmãos e irmãs, nesses 500 anos de história da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, este é o ponto principal. Este é o cerne da doutrina cristã luterana, teologia da cruz. Infelizmente, hoje a maioria das igrejas que andam por aí se dizem cristãs não conhecem mais a teologia da cruz.
porque se perdem em outras duas teologias, a teologia da glória e a teologia da prosperidade. São as duas grandes teologias da moda de hoje em dia. Não uso mais a cruz, não uso mais o crucifixo no seu altar. Aliás, a maioria nem altar mais tem nas suas igrejas. Não querem mais ouvir falar de Deus. O altar, que sempre foi o centro do culto. No Antigo Testamento, o altar, o propiciatório, era a presença de Deus, era o culto. Era ali o centro. No Novo Testamento, o altar é a mesa do Senhor. É o lugar onde Ele dá o pão, o vinho, o corpo, o sangue, onde Ele se faz presente realmente. É o centro do culto. Para essas igrejas de hoje que tiraram a cruz e o altar, qual é o centro do culto? É o cidadão que comanda o show, o espetáculo, aquele que comanda o grupo de coreografia, aquele que comanda o grupo de louvor, que está aqui na frente, ou o pastor, o bispo, o missionário ungido, com suas visões e revelações especiais de unção, de poder, de glória, sempre centrados em si, no indivíduo. É eu que posso, é eu que consigo, é a minha unção, é a minha glória, é a minha vitória. E o Cristo crucificado não tem lugar. Então, pelo menos nisso são coerentes. Tiraram o altar, tiraram a cruz, porque o culto é para o indivíduo. Os irmãos e irmãs, ainda bem que alguém está nos lembrando, está lembrando esse povo aí fora, que existe um povo que é o povo da cruz. E para esse povo, a doutrina que importa é aquela doutrina cristã, a doutrina que está na Bíblia, que perpassa por contrição, por conversão, por arrependimento. E isso tudo só é recebido, só acontece através da cruz. Infelizmente, a maioria das pessoas hoje querem conquistar Deus ou querem agradar a Deus com cumprimentos de regras, observância de leis, jejuns, orações, grandes campanhas de orações ou grandes campanhas de dízimo. Tudo voltado para si. Um culto individualista, onde eu faço por merecer. É o que mais se fala. Eu sou o centro, tudo é meu. Ô glória, ô vitória, minha glória, a minha vitória. Meus irmãos, a maioria não sabe mais nem o significado do período em que nós estamos vivendo na igreja cristã. A quaresma. A quaresma que nos prepara para o sofrimento, para a paixão, para a morte de Jesus na cruz. Realmente a maioria não faz parte do povo da cruz. No texto do Evangelho que acabamos de ler, o único lugar na Bíblia que nós o vemos muito irritado, diríamos bravo. No texto de João, capítulo 2, 13 e 25, Jesus está subindo para Jerusalém, chega em Jerusalém, e lá em Jerusalém o texto começa dizendo que ele vai celebrar a grande festa da Páscoa dos judeus. Queridos irmãos e irmãs, qual é o sentido da Páscoa? O que é Páscoa? Páscoa é Jesus. O que se comemorava na Páscoa dos judeus? A passagem da morte para a vida. Eles ficaram anos e anos como escravos, foram libertados dessa escravidão. E para que não morressem, para que o filho mais velho, o primogênito, não morresse, pintaram as ombreiras das portas com o sangue do cordeiro, e essa passagem por sobre a porta, sem o anjo da morte entrar ali, a libertação da morte para a vida, significa a Páscoa. O que é a Páscoa? É Jesus. Com a sua morte na cruz, ele disse: está consumado, eu paguei todos os vossos pecados. E então ele ressuscita para dizer assim: como eu ressuscitei por vós, que credes na minha morte na cruz, vós que confiastes em mim,
ressuscitarão, não mais morrerão eternamente. Passagem da morte para a vida. Jesus é o sentido da Páscoa. Queridos irmãos, Jerusalém fervilhava. Havia gente de todos os locais, judeus de todas as partes do mundo fervilhavam, porque queriam fazer os grandes sacrifícios da Páscoa, e o templo tinha virado um grande matador. Todos ali com bois, com ovelhas, com cabritos, pombos para serem sacrificados, e tudo aquilo era feito ali no pátio do templo. E o comércio fervilhava, havia vários cambistas dentro do pátio do templo, ali no pátio dos gentios, trocando a moeda, porque dentro do templo só era aceito o símbolo do santuário. Eles, os cambistas, agiam livremente, porque os líderes religiosos deram essa autorização para eles e ganhavam sua comissão. Embora Deus, que deveria ser o centro, não era mais como hoje, não era mais em muitas igrejas, não queria que esse comércio se realizasse ali no santuário. A minha casa será chamada casa de oração, disse Deus, não casa de comércio. O comércio era escrito lá fora, em outros lugares. Jesus está indignado, pois haviam feito do templo um grande mercado. E ele faz um azorrague, um chicote, expulsa os cambistas, derruba as mesas, expulsa os bois, as ovelhas e tudo que está ali, e grita, clama em voz alta: vocês fizeram da casa do meu pai um covil de ladrões, um covil de salteadores. Interessante que aqui ele diz meu pai, eu sou filho. Na oração do Pai Nosso ele ensina a dizer Pai Nosso. Só que aqueles que estão ali liderando o movimento religioso, aqueles pastores, sacerdotes, escribas, eles não são filhos de Deus. Eles estão preocupados com Deus como centro do culto, mas com o comércio, com os rituais. E então eles exigem uma explicação: por que a autoridade está fazendo isso? Jesus olha com um misto de nação, de pena, e diz: destruir esse santuário em 3 dias, eu reedificarei. Queridos irmãos e irmãs, santuário, templo, igreja, quando alguém não tira o altar e a luz, é o lugar onde Deus habita, é o lugar onde a divindade habita. Jesus é a própria divindade. Ele está falando de si, do seu filho. Quando ele diz destruir esse templo, em 3 dias eu retificarei, a destruição aponta para a cruz, a reconstrução aponta para a ressurreição. E o nosso texto continua dizendo que depois da ressurreição de Cristo, aí os discípulos lembraram do que ele havia dito e creram nas suas palavras. Mas o povo não quis saber de Jesus. Os líderes não quiseram saber de Jesus. Expulsaram Jesus do seu meio. Não queriam Deus como centro do seu culto. Não queriam saber de religião, daquilo que nos religa a Deus, que é Jesus, e crucificado. Preferiram ficar com o seu culto, com seus rituais, com suas regras, com suas leis, com aquilo que a sua denominação ensinava, como muitos hoje ainda fazem, e não tem lugar para crucificar. Meu zelo pela tua causa me consome, ou seja, o meu amor pela tua casa, meu Pai, me faz ficar indignado, me faz tomar esse posicionamento de ter que fazer um chicote, expulsar esse pessoal daqui, porque eu não posso ficar calado. Jesus não se calou, levantou a sua voz. Os profetas do Antigo Testamento não se calaram. O apóstolo Paulo, no texto de hoje, não se calou em ver que os judeus queriam apenas ver milagres e sinais, os gregos queriam ver, entender, queriam sabedoria. Ele diz: nós estamos aqui para pregar o crucificado, é a cruz. Lutero não se calou na sua época, quando haviam esquecido de tudo isso e queriam trouxeram novamente o comércio para dentro da igreja, vendendo indulgências para tirar
almas do purgatório, pagar pecados. Eles não se calaram. Você, que faz parte do povo da cruz, tem que se calar. Ah, pastor, hoje a gente fica politicamente correto, a gente pode falar, a gente tem que agradar todo mundo. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Você tem se calado, você tem se manifestado, você faz parte do povo da cruz. Em Isaías capítulo 1, versículo 11 e o versículo 17, o texto todo do capítulo 1 fala, mas eu quero destacar o 11 e 17. Isaías, 750 anos antes de Jesus, diz assim: de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Eu estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados. Eu não me agrado do sangue dos novilhos, nem dos cordeiros, nem de bodes. Aprendei a fazer o bem, atendei para a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Já no Antigo Testamento, Deus mostra que Ele está irritado, que Ele está zangado, que Ele está com nojo dessa questão do culto, onde através de sacrifícios, de ofertas, de regras, de leis, de dízimos, as pessoas querem manipular Deus, querem controlar Deus. Ele diz: eu não preciso disso, porque eu quero que vocês tenham um coração justo, um coração bom, que vocês aprendam a perdoar, que vocês aprendam a amar, e que vocês me adorem com sinceridade de coração. Jesus tem que fazer tudo de novo. Aquele momento, quando Ele faz o chicote 750 anos depois. Deus, Ele continua. Passaram-se 2000 anos, e alguém de fora, um inimigo externo, tem que nos lembrar que nós somos o povo da cruz. Que vergonha. Queridos irmãos e irmãs, a teologia da glória das igrejas pentecostais aí fora, ela aponta para as conquistas pessoais de cada um. É a minha vitória. É eu que faço por merecer. É o sinergismo. Jesus fez a parte dele, eu tenho que fazer a minha. Eu não posso beber, não posso fumar, não posso usar esse tipo de roupa, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Vou lá, eu tenho que falar. Fiz a minha parte, Deus está devendo para mim. Isso é moda, não pode. A teologia da prosperidade, por outro lado, oferece o céu aqui e agora, um mundo sem sofrimento, cheio de milagres, de curas, oferecimento de riquezas, prosperidade. É um grande mercado religioso. Quanto mais campanha, mais você ganha. Eu inventei esse refrão agora porque eu lembrei do Lutero, lembra? Na época das indulgências, o refrão de Tetzel, o grande vendedor de indulgências, era: então logo a moeda no cofre cair, a alma do purgatório irá sair. Então, poderia ser assim, né? Quanto mais campanha, mais você ganha. É uma vergonha. Mas a teologia da cruz, ela não deixou de existir. Ela continua apontando para Jesus como cordeiro sofredor, como crucificado, que pagou toda a dívida de todos os pecados, não tendo pendência. Jesus não precisa de comer. Ele disse: está consumado. Quem nele crê tem esse perdão. Por isso que Paulo está tão zangado em Gálatas 5,4, diz: vocês que não estão se justificando em Cristo, que querem se basear em regras e leis, vocês caíram de Cristo. Isso vale para hoje, pouco vale. Queridos irmãos, a teologia da cruz, ela olha só para Jesus. Ele é o único e suficiente Senhor e Salvador. Por isso, ela precisa continuar no altar para nos lembrar diariamente que somos o povo da cruz. Somos a igreja de Jesus que precisa viver este amor, levando esse perdão a todas as pessoas, até o dia que Ele nos
chamado para a eternidade. Queridos irmãos e irmãs, lá no Mar do Norte, ali na Noruega, na Dinamarca, o Mar do Norte é o Oceano Atlântico, mas ali naquela ponta ele é chamado de Mar do Norte. Ali ele tem vazantes e ressacas muito repentinas. Aquilo enche, esvazia rapidamente. Um jovem turista que estava lá visitando parentes, não conhecia, entrou naquele marzão, naquela praia enorme, foi entrando, quando de repente aquele mar começou a encher, ele ficou apavorado, saiu correndo, e viu que não daria mais. A água já estava subindo do joelho, quando ele ouviu a grito do guarda-vidas, salva-vidas, que apenas gritou de longe, porque não daria tempo: corra em direção à cruz. Ele dizia: corra em direção à cruz. E o rapaz viu uma cruz fincada em meio a algumas rochas e correu para lá. E chegando lá, se agarrou à cruz. E foi sua salvação. Aquele era o lugar mais alto da praia, e ali a água só chegava até o joelho. Todo o resto da praia, a água cobria as pessoas. E aquela cruz havia sido colocada alguns anos antes por um pai que perdera o seu filho na mesma situação. Aquele jovem foi salvo da morte por se agarrar à cruz. Queridos irmãos e irmãs, são tantas ideologias hoje, tantas filosofias, tantas teologias modernas que vêm como um roldão querendo nos afogar, incentivando em nós o orgulho, o individualismo. Eu posso, eu consigo, cumprimento de regras, de leis, a prosperidade, a riqueza, incentivando a ganância, e tudo isso nos mantém no pecado. Sem perdão não há salvação. Por mais bonitas que sejam as teologias, filosofias que andam por aí, como diz o apóstolo lá na carta de Tiago, doutrinas que causam coceira nos ouvidos, que agradam, mas que afogam. Queridos irmãos, a teologia da cruz, ela continua fincada, cravada, como centro da Escritura Sagrada. E a exemplo daquela cruz cravada lá no Mar do Norte, aqui também essa cruz foi cravada por um pai que perdeu seu filho, não por descuido nem por pecado, mas perdeu seu filho por amor a mim e a ti. Esse filho foi crucificado naquela cruz. E o Pai não quer que nós esqueçamos disso. O sacrifício foi por amor a mim e a ti, para que através da sua morte nós tenhamos perdão dos nossos pecados. Não nos desviemos da cruz. Permaneçamos firmes, agarrados nela, principalmente nesse período de Quaresma, pois só através da cruz existe salvação. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna.